Olá, estamos então agora no vídeo 8 e vamos discutir as transformações que ocorreram no Estado liberal no decorrer do século XIX, a crise e como que essa crise empurra as mudanças que ocorrem no direito constitucional, a incorporação de novos direitos na legislação infraconstitucional. Vamos estudar agora, então, as razões dessa crise. Óbvio, lembrando mais uma vez que aqui se trata de um resumo. É necessário ler os livros, aprofundar a matéria, assistir às aulas, participar dos debates em sala de aula, e aqui é apenas uma revisão geral. Então, o que eu vou fazer aqui são algumas simplificações para a gente lembrar o que foi lido e o que foi debatido. O século XIX começam os registros, e aqui vai uma sugestão de um livro muito bom, do Michel Louvi, que organiza o livro, né? São várias fotos, né, documentos das revoluções do século XIX, do século XX. No século XIX começam a ser registradas, a história começa a ser registrada por meio de fotos. O que era interessante é que essas fotos não tinham como ser fotos em movimentos, elas tinham que ficar expostas a algum tempo, a alguns segundos, para a imagem ser captada. Então as pessoas tinham que ficar paradas sem movimentar, que aquelas caras esquisitas, ficar tudo parado assim até a foto. Mas tem fotos interessantíssimas da Comuna de Paris, né, das revoluções dos movimentos sociais no decorrer do século XIX, do século XX. O livro chama Revoluções, organizado pelo Michel Louvi, da editora Boitempo. Bom, então esse século XIX, né, que é um século fascinante, é um século de ebulição de ideias e de experimentações dessas ideias, entre elas do liberalismo. E nós já discutimos um pouco o conceito do constitucionalismo liberal, a afirmação das constituições, inicialmente enquanto constituições liberais, no século XVII, com a Revolução Inglesa, no século XVIII, lembrando que a Inglaterra tem uma constituição diferente, depois nós vamos discutir o que é o constitucionalismo inglês, mas não é aquela coisa, a Inglaterra não tem Constituição escrita. Ela é um outro tipo de constitucionalismo onde tem parte da Constituição é escrita, consiste em decisões do judiciário, em leis com matéria que tratam de matéria constitucional e, além disso, costumes, ou práticas e costumes parlamentares. Bom, mas o liberalismo, então, ele vai se afirmando aí no decorrer do século XVII, do século XVIII, né, e no século XIX começa uma grande crise que vai empurrar a modificações. Uma grande crise que é gerada, inclusive, pelo auge da Revolução Industrial, com um crescimento econômico muito grande, geração de riqueza, aumento de produção industrial, as máquinas substituindo em larga escala o trabalho manual, né, a maquinofatura substituindo o trabalho manual, uma movimentação populacional muito grande, um processo de imigração muito grande, porque as pessoas que trabalhavam, se a gente pegar nesse período, né, no século XVIII, no século XIX, né, a França tinha cerca de 36 mil comunas, pequenas cidades, aldeias, vilas. A população era espalhada pelas pequenas aldeias e vilas. E agora, com o início da produção industrial e com o crescimento da produção industrial e a utilização em larga escala das máquinas, essas máquinas se encontram nas fábricas e essas fábricas se encontram nos grandes centros urbanos, começa a haver uma movimentação populacional muito grande, uma vez que as pessoas que produziam em casa, que trabalhavam em casa nas pequenas vilas, cidades, aldeias, não tem mais com a manufatura como competir com a indústria. Enquanto o cara lá produz um par de sapato, né, na sua manufatura, a indústria produz milhares, milhares e milhares de pares de sapatos. Então, essa população começa a se movimentar em direção aos grandes centros, né? E podemos pegar o exemplo de Londres, Paris, do século XIX, né, esse processo que ocorre no decorrer do século XIX. Então, a gente tem aí muitas novidades. O inchamento dos grandes centros urbanos, né, agora um monte de gente chegando nessas cidades à procura de trabalho e quando chega lá não encontra o trabalho. Por quê? Porque há um processo de concentração econômica em curso, onde então a gente pode localizar aí já um conflito, uma simplificação que estou fazendo, um conflito entre dois grandes grupos iniciais ali. Há a proposta de um capitalismo liberal,
que era, no seu discurso, fundado na ideia de livre iniciativa, livre concorrência, com oportunidade para todo mundo, e etc. Né? E a promessa, principalmente, do liberalismo para o senso comum, né, que significava o que? Você, de acordo com o seu esforço, com o seu trabalho, você vai conseguir, né, os bens materiais, a riqueza e o bem-estar, né, que você deseja a partir do seu próprio esforço. O liberalismo promete para o senso comum, né, que agora não haveria mais privilégios de castas, privilégios hereditários, né, o que a gente vai ver que é problemático e contraditório quando, por exemplo, se começa a admitir o direito de herança, né, como algo essencial à lógica do direito de propriedade e do direito de herança, que vai manter privilégios, né, aqueles privilégios de nome, sobrenome, inclusive a burguesia no século XIX começa a imitar os costumes, a alta burguesia, né? Começa a imitar os costumes da nobreza. E até nos nomes, onde começa a colocar nome, né, fulano de tal primeiro, fulano de tal segundo, fulano de tal terceiro, pessoas que não trabalham, né, e que exploram o trabalho dos outros porque eles são proprietários, o dono da indústria, das máquinas, da fábrica, etc. Bom, então aí a gente está num momento de ebulição, de transformação. E aí, importante lembrar uma coisa, quando a gente fala a palavrinha liberalismo, assim como a palavrinha socialismo, essas palavras não querem significar uma ideia só. Existem diversos autores liberais, né, que pensam, obviamente que existem pontos que agregam esse pensamento, né, núcleos essenciais do pensamento liberal. Né? Então, aí vale a pena um livro que eu já recomendei em outro vídeo, que é imperdível, tem que ler, esse livro é muito bom, do Domênico Lossurdo, chama Liberalismo entre a Civilização e a Barbárie, onde ele vai trabalhar muito um elemento comum desse pensamento liberal, que é o individualismo, né? A ideia de competição, egoísmo, né? E principalmente a ideia de liberdade fundada na propriedade privada e uma rejeição à democracia, majoritária. No máximo que vai se admitir inicialmente é o voto censitário, onde em geral se exigiam, isso varia de estado para estado, legislação para legislação, mas o voto censitário é muito identificado com a existência de privilégios econômicos. Só pode votar quem tem uma renda anual acima de um determinado patamar, ou quanto mais o sujeito ganha, maior o peso do voto. E muitas vezes se encontrava cerca de 5 requisitos naquela época para poder votar, né, que era o requisito econômico, o poder econômico, né, a idade, a nacionalidade, 2 requisitos que existem até hoje, idade e nacionalidade, a escolaridade, em alguns casos, porque a escolaridade também não era grande coisa não para as classes altas, né, enfim, você tinha ali esses requisitos que eram básicos, mas o principal é o requisito econômico. Além disso, o gênero, a escolaridade, a idade e a nacionalidade. Bom, esse liberalismo, então, como nós vimos, ele tem diversos autores que tratam liberalismo de formas distintas. E mesmo a palavra viajou no tempo. Quando você fala hoje num liberal, né, eu acho que uma coisa que é muito importante, não só é conhecer o pensamento teórico, seja da teoria econômica, política ou jurídica do liberalismo, o que é o liberalismo político, o que é o liberalismo econômico, o que é o liberalismo jurídico e o que significa uma Constituição liberal, que é o que nós estamos tratando, né, desde o último vídeo. É importante saber como que a ideia do liberalismo aparece para o senso comum. Isso é muito importante, né? Ou seja, a aceitação do liberalismo significa a aceitação da sua justificativa. Né? Por que o liberalismo é bom, por que o liberalismo funciona, por que nós devemos adotar o liberalismo. Isso é um jogo ideológico. Né? E muitas vezes o significado no senso comum de uma palavra é muito distinto do seu significado real, né? Quando eu digo real, dos reais jogos de poder, os interesses que essa ideia representa, né, e que muitas vezes não são revelados justamente para ter apoio ou reconhecimento de grande parte da população. Então essas palavras, né, liberalismo, no pensamento de diversos autores do século XVIII e XIX, muitas vezes tem um significado distinto do significado que ele ganha no senso comum no século XVIII, XIX, no século XX, no século XXI. Né, efetivamente, se as pessoas, né, e agora as pessoas estão começando, porque
a gente tem espaços alternativos de discussão, como a internet, que é muito importante manter a liberdade na internet. As pessoas vão descobrindo, né, o que está por trás daquele discurso ideológico, né, como se fosse algo, uma distorção, ideologia no sentido de uma distorção proposital, de um encobrimento proposital. E as pessoas começam a perceber o que está ali escondido, começam a enxergar o que estava escondido dos seus olhos por meio de discursos fáceis. E dificilmente uma pessoa, né, vai aceitar o neoliberalismo, por exemplo, né, ou mesmo o liberalismo em pleno século XXI, com todas as tragédias que ele provocou, se ela for capaz de enxergar isso. Ou seja, quais são os interesses que esse pensamento passou a representar, qual que era a ideia inicial, como que ele se transformou, o que foi a efetividade desse liberalismo, que é uma teoria, como eu disse, elitista, que rejeita a democracia majoritária, de extremo preconceito contra os pobres, que são considerados inferiores, inaptos, né? A gente tem no século XIX a ideia do darwinismo social, né? O rico é o melhor, porque ele é mais inteligente, trabalhou e logo ele merece ter muito. E o pobre, no darwinismo social do século XIX, né, o pobre tinha mais que morrer, porque ele não mostrou a aptidão nessa competição. Isso é muito repetido no pensamento liberal. Agora, hoje em dia, a palavra liberal foi ganhando também outros significados, né? Você tem tanto a palavra neoliberalismo, que é muito repetida na imprensa, como liberalismo, como as propostas dos partidos liberais. Você tem até partidos liberais que têm propostas de caráter social, alguns até, né, de social-democrático, algum tempo atrás, os sociais liberais. Né? Quando você fala um liberal nos Estados Unidos, um liberal de esquerda, né, é um sujeito a favor da diversidade, a favor do reconhecimento do direito das diversos grupos minoritários, é uma pessoa mais aberta, o que significa ser liberal do ponto de vista moral, ético, enfim, são palavras que ganham significados distintos e que têm significados específicos no campo econômico, na teoria econômica, específicos no campo da teoria constitucional, específicos no campo da teoria política e que significados importantíssimos, não é menos importante que nenhum desses outros, né, os sentidos que essa palavra ganha no senso comum. Não, o fulano de tal é um liberal. Mas depende do contexto. Quando eu falo fulano de tal é um liberal, pode significar um monte de coisa. Fulano de tal é um liberal, por exemplo, nos Estados Unidos, geralmente é um cara que não vota nos republicanos, que não é um fundamentalista, que é um cara que reconhece o direito à diversidade, é um cara democrata, que geralmente vota nos democratas. Então, essas expressões, elas são muito vivas e são palavras, nós dizemos palavras viajantes, né, ou palavras cheias de sentido. A mesma coisa se aplica ao socialismo, mas o socialismo a gente vai discutir mais adiante. Bom, esse liberalismo, então, esse liberalismo econômico, fundado na ideia de propriedade privada dos meios de produção, vinculando liberdade individual à ideia de propriedade, um liberalismo elitista, né, que não reconhecia a democracia majoritária, né, que se funda na ideia de concorrência, onde quem tem dinheiro é que mostrou sua aptidão, né, porque ele é melhor do que os outros, e quem não tem dinheiro é porque não trabalhou, não se esforçou, não foi criativo, etc. Essa ideia, né, que ainda ilude os desavisados, né, porque, como eu disse, hoje em dia, com as informações circulando, as pessoas não podem mais acreditar numa bobagem dessa. Mas naquela época existia, de certa forma, uma promessa disso. Só que essa promessa começa a ter problemas. E aí nós vamos localizar aqui 3 problemas, simplificando bastante, né? Mas recordando que vocês vão ler nos livros, leiam o livro do Domênico Lossuto, que é muito bom. E aí, quais são os problemas que ocorrem nesse liberalismo do século XIX? O primeiro problema nós vamos chamar de um problema real e histórico, que significava o quê? A desigualdade nas condições de competição. Olha, se o jogo liberal ele significava, né, livre concorrência, livre iniciativa, que a pessoa então, né, esse homem livre, proprietário, que ele é proprietário pelo menos da sua força de trabalho, da sua própria vontade, então todo homem livre é um homem proprietário, porque mesmo que ele não tenha outras propriedades, ele é proprietário de si mesmo, ele não é escravo, onde o escravo é propriedade do outro, mas ele é um homem livre, porque ele é proprietário da sua vontade, do seu corpo, da sua força de trabalho. Esse homem livre poderia atuar no mercado aberto, livre, desregulamentado. O Estado estava afastado da vida econômica pela Constituição,
A função primeira da Constituição é afastar o Estado dessa vida econômica e deixar a pessoa completamente livre para atuar no mercado e competir no mercado. Então, ideia muito bonita, e acreditava-se com isso que, como diria o Charles Tocqueville no século XIX, que o egoísmo de cada um, ou seja, sou eu pensando na minha propriedade, no meu interesse, no meu lucro, e cada um pensando na sua propriedade, no seu interesse, no seu lucro, estaria nesse mercado aberto um equilíbrio do todo, né, e o reconhecimento daquele que se esforça mais, trabalha mais, etc. Só que as coisas não vão ser bem assim. Né? Nós vamos ver no século XIX as coisas claramente não são assim. Né? E nunca foram assim. E não são assim no século XX, nem muito menos no século XXI. E o que acontece? Primeiro, qual é o primeiro problema então? Imaginando que esse jogo liberal seja uma. Vamos imaginar que seja uma maratona, né, que a gente vai competir aí. A maratona de Belo Horizonte, São Silvestre, em São Paulo. Qual que é a condição mínima, básica, para que essa maratona, para que essa corrida tenha um mínimo de justiça, né, nessa competição? A condição básica é que todo mundo comece a correr do mesmo local, no mesmo momento. Isso é o básico. E esse básico, esse mínimo, não existiu na história do liberalismo. Ou seja, enquanto a grande maioria das pessoas se encontrava na linha de partida para começar esse jogo do livre mercado, para competir a partir das revoluções burguesas, a implantação de uma nova ordem jurídica, uma nova ordem econômica, uma nova ordem social, né, a ordem liberal, a partir das revoluções burguesas já comentadas, Inglaterra, França, Estados Unidos, e aí vai se espalhando, você podia imaginar então que ali agora, a partir de agora, todo mundo vai começar a competir. Só que enquanto a grande maioria das pessoas estava na linha de partida, tinha um grupinho pequenininho que já estava lá no quilômetro 500. E tinha um outro grupo intermediário que estava lá no quilômetro 300, enquanto a maioria estava no quilômetro zero. O que eu quero dizer com isso? Enquanto a maioria, né, ia começar a competir nesse novo jogo do livre mercado, né, um grupinho pequeno já vinha acumulando riqueza há muito tempo. Em outro grupo intermediário já vinha acumulando riqueza há algum tempo. Já estavam correndo há muito tempo. Quando esse jogo começa para a maioria, ele já tinha começado muito antes. E isso é óbvio, gente. A história não acontece, as coisas não acontecem por acaso. Né? Ou seja, para que ocorressem as revoluções burguesas, as condições para que essas revoluções ocorressem começam a ser criadas historicamente muito antes. E a primeira condição para que ocorresse a Revolução Burguesa é a criação da burguesia. Né? E aí, dessa auto-burguesia, aqueles grandes burgueses já vinham acumulando riqueza, famílias que já vinham acumulando riqueza há muito tempo. Então, quando começa o jogo burguês, quando a burguesia chega ao poder político, né, uma vez que já tinha acumulado o poder econômico sob a proteção do rei no absolutismo, agora que ela adquire o poder político com as revoluções burguesas, esse grupo pequeno já está lá na frente, enquanto a maioria está lá atrás. E o que a gente quer dizer com essa imagem, né, de uma corrida? Está lá na frente por quê? O que a pessoa precisa para exercer a sua liberdade? Isso aí é outra ficção que a gente precisa jogar por terra. Né? O sujeito é livre para passar fome, é livre. Para exercer qualquer liberdade é necessário que as pessoas tenham meios para exercer essa liberdade. Se eu tenho liberdade de expressão, para eu possa exercer minha liberdade de expressão, eu tenho que ter meios hoje, esse é um meio, né? A internet, os jornais, etc. Não adianta nada eu ficar falando numa praça vazia, num jardim perdido, lá no Hyde Park, em Londres, ninguém escutando. Né? A liberdade de imprensa implica a possibilidade de todo mundo ter acesso, não só à leitura, mas a dizer por meio da imprensa, da televisão e de outras mídias, de outras formas. Liberdade de consciência implica em quê? Implica em liberdade e em possibilidade real, concreta, de formação da sua consciência política. E como é que você forma a consciência política? Estudando, lendo, da sua consciência religiosa, da sua consciência filosófica. E como é que você adquire essa liberdade de consciência? Estudando, lendo, vivendo, né, participando da vida, vendo televisão, cinema, lendo bons livros, estudando, fazendo escola, universidade, etc. Assim você forma a sua consciência filosófica, política, religiosa, etc. Liberdade de locomoção. Eu preciso de quê? Eu preciso de meios para exercer minha liberdade. Não basta a Constituição fazer como os liberais defendiam, né? Está lá garantida a liberdade de locomoção. Mas para exercer a liberdade de locomoção, eu tenho que ter meios para exercer a minha liberdade de locomoção. E esses meios são meios materiais. Eu preciso trabalhar, ter um bom salário, ter um sistema de transporte, né, coletivo, ter dinheiro para comprar uma passagem para ir onde eu quero ou como eu quero.
Né? Liberdade de expressão não é liberdade que tem aquele sujeito que mora debaixo da ponte de uma ponte para outra. Isso não é liberdade de expressão. Né? Então, liberdade de expressão, essas liberdades individuais, hoje, na concepção contemporânea, não na concepção liberal, que era muito artificial, né? Ela, para que as pessoas sejam livres, elas precisam ter meios materiais. Ou seja, não existe liberdade sem dignidade. Né? Mas o liberalismo só falava em liberdade, as constituições liberais só garantiam direitos individuais e não falava nada, não garantiam direitos sociais, não existia direito à saúde pública, não existia direito à previdência social. Se o sujeito não tinha mais capacidade de trabalhar, azar o dele, envelheceu e adoeceu, o problema dele. Né? Não existia direitos econômicos, não existia salário mínimo, era uma superexploração do trabalho, etc. Então esse jogo começou desigual, né? E começou a dizer historicamente desigual, porque alguns já estavam lá na frente, já tinham muita riqueza, já saíram na frente dessa competição, enquanto a grande maioria estava lá ainda no quilômetro zero. Né? E essa grande maioria, para exercer essa sua liberdade de competição, tinha que ter meios. Qual é o meio que você precisa para exercer a sua liberdade de iniciativa? Capital. Se você não tem capital, você não tem efetiva liberdade de iniciativa, papo furado. Né? É uma coisa que fala, o sujeito não tem liberdade em Cuba, né? Não pode sair do seu país. Muito bem, e quantas pessoas podem sair daqui? Você tem liberdade de locomoção, você pode ir e vir, sair do país, voltar ao país a hora que você quiser, mas se você não tem dinheiro, né? Aqueles milhões que não tem dinheiro nem para comer, que liberdade que o cara tem? Parar com essa hipocrisia. Para você exercer liberdade, é necessário meios materiais. Não há direitos individuais e políticos sem direitos sociais e econômicos. No liberalismo não existem direitos sociais e econômicos. Os direitos políticos são restritos apenas aos ricos, inicialmente, e garante apenas a liberdade individual. Então, o primeiro problema desse liberalismo é que o jogo começou desigual. Né? Alguns com muito dinheiro e, portanto, então, há um processo aí já inicial, já concentrado, onde poucos têm muita grana, têm muitas propriedades, são donos da indústria, são banqueiros, etc. E a grande maioria, a única opção que tem é vender sua força de trabalho para esse. E naquela época, como não existia direitos trabalhistas também, século XVIII, XIX, nesse século XX, os Estados liberais não regulam a economia, não exerce atividade, o Estado não exerce atividade econômica, o Estado não regula a economia, o Estado não intervém na relação de trabalho, não existem direitos trabalhistas, não existem direitos previdenciários. Então o sujeito, há uma superexploração do trabalho, o cara trabalhava 16 horas por dia. Né? Isso varia muito de país para país, alguns países 13, 14 horas por dia, outros 15, 16 horas por dia. Né? E trabalhava para ganhar pouquinho de salário no final do mês que mal dava para comer, em que geral nem dá para comer ou para a família inteira comer. Então, o que começa a acontecer aí também já é uma contradição muito importante, né? Grave. O liberalismo, no senso comum, né? Se a gente lê as teorias, não é isso, né? É para os melhores. Os melhores vão ter e os piores vão desaparecer. Mas para o senso comum, e até hoje muita gente ainda acredita nessa bobagem, né? O liberalismo, no senso comum, era o quê? Olha, agora não existe privilégios hereditários, cada um vai ter de acordo com o seu trabalho. Só que essas pessoas vão começando a perceber aos poucos, pô, mas eu trabalho 16 horas por dia, trabalho de segunda a sábado, trabalho todo dia e não consigo nem comer. Enquanto o outro lá, que está, né, que tem aquele sua casão lá no campo, né, na Inglaterra, começa a copiar os costumes da nobreza, né, vive jogando, bebendo, dando festa, etc. O cara não trabalha e põe as pessoas para trabalhar porque ele é dono das máquinas, dono da indústria e porque ele é proprietário. Então, a realidade começa a mostrar a grande contradição desse sistema. Né, e que a gente pode ver claramente hoje aí. Né? Hoje em dia só não vê quem não quer. Bom, e aí então vem o segundo problema. Qual que é o segundo problema? Um economista liberal do século XIX podia chegar para a gente agora e falar assim, professor, isso está redondamente equivocado, porque embora, né, esse jogo tenha começado desigual, você tem aí exemplos, por exemplo, a economia norte-americana no século XIX, o grau de mobilidade social é muito grande. E efetivamente era assim. Né? E a mobilidade social significando o quê? Né? O pobre ficar rico, o rico ficar pobre, esse aí, né? Você tem grandes fortunas construídas do nada. Tá? Sem dúvida, a sociedade norte-americana no século XIX é um exemplo de mobilidade social sem igual. Hoje não é mais. Né? A revista The Economist, há algum tempo atrás, fez uma reportagem muito interessante falando que o grau de mobilidade social nos Estados Unidos hoje é inferior ao da Suécia. Né? A chance de um sujeito pobre ficar muito rico, ela é
quase inexistente. Tanto quando acontece isso uma vez, todos os jornais do mundo inteiro anunciam para a gente continuar acreditando. Nossa, viu, é só se esforçar que dá certo. Olha lá o Bill Gates, né? Então, mas essa mobilidade social existiu muito nos Estados Unidos do século XIX. Mas mesmo assim, uma massa imensa, né, de pobres, miseráveis. Os Estados Unidos têm um elemento diferente ali no século XIX, que foi a chamada Conquista do Oeste. O território americano, no blog vocês vão ter um mapinha lá que mostra, né, a evolução, a transformação do território norte-americano, era no iníciozinho só na costa leste ali, as 13 colônias. Depois eles vão invadindo, tem a guerra na Flórida, onde eles tomam a Flórida da Espanha, adquirem uma parte ali ao lado da costa leste, onde está a Louisiana ali no sul, por exemplo, da França. Depois tomam, né, Arizona, Novo México, Texas, Califórnia dos mexicanos, que já tinham tomado as terras dos habitantes originários, os indígenas. Tomam na Inglaterra ali no norte, etc. Depois compram o Alasca da Rússia, invadem o Havaí, enfim. Você tem essa expansão. E essa chamada Conquista do Oeste é que depois que vai o exército e alguns aventureiros e saem matando indígenas, mexicanos, etc. E vira para o pessoal do leste e fala, agora quem vier para cá vai ter um pedaço de terra e vai ser o maior processo de distribuição de terras da história. Não se trata de reforma agrária, não. Né? O que houve ali foi um processo de invasão, de violência, de extermínio das populações originárias, indígenas, né? De extermínio o assassinato de muitos mexicanos que, enfim, também já haviam tomado essas terras da população indígena, e ali, então, depois, um processo de colonização. Mas, tirando isso, nos outros estados você não tem esse momento, que talvez tenha sido um momento raro na história, que mostrou ali uma condição de igualdade momentânea de competição para aqueles que chegavam na costa oeste dos Estados Unidos e que fazem a Califórnia, né? Uma expressão até que a Califórnia virou, algum tempo atrás, era a quinta economia do planeta. Bom, o que acontece aqui? Então, esse economista vai virar e falar, não, mas você tem exemplos, né, etc. Só que aí vem o segundo problema. Ele vai falar, olha, esse economista liberal diria, não, capitalismo é risco, liberalismo é risco. Né? Então, se o sujeito não trabalhar, ele vai lá para trás. Se o cara se esforçar, vai chegar lá na frente. Só que aí vem o segundo problema, qual é? É o conservadorismo. Esses caras estão vencendo a competição, e você tem aí três grandes motivações das riquezas, das grandes fortunas no século XIX, que é o que? A herança, o trabalho e o roubo. Talvez ainda hoje você vê isso. Você tem três formas de ficar milionário. O trabalho, muito difícil. Né? Mas a herança ou o roubo. Cara, o que importa é que esse cara que ficou milionário, o bilionário, seja herdando, trabalhando ou roubando, né, ele agora não vai querer perder o que ele conquistou. Ele não vai querer, ele está lá na frente da competição. Então ele vai começar a criar mecanismos, e as grandes empresas e os grandes capitalistas vão começar a criar mecanismos de conservação do espaço conquistado. Então o segundo problema é o conservadorismo. Primeiro, nós vamos chamar de capitalismo ou de capitalismo conservador, de capitalismo conservador. O primeiro problema, desigualdade de condições de competição. O segundo problema é o conservadorismo. São criados mecanismos de conservação do espaço e logo a eliminação da livre iniciativa e da livre concorrência. Então aí seria como que o liberalismo gera a sua contradição interna. A gente podia imaginar que aqueles liberais, os capitalistas liberais que ainda acreditam na força de um livre mercado, etc., com pequenas empresas, igualdade de competição, de oportunidade, né, eles vão sendo abafados, e essa lógica de um liberalismo fundado na livre iniciativa e livre concorrência vai cedendo espaço ao que o liberalismo mesmo gerou, que foi o quê? Numa economia desregulamentada, onde, né, salve-se quem puder, e a lei do mais forte, os mais fortes vão começar a exercer o seu poder para destruir os mais fracos, e vão criar mecanismos de concentração econômica. Isso vão estudar muito em direito econômico, né? A prática do dumping, a formação de cartéis, a combinação de preços, mais adiante as holdings, né? Ou seja, criam mecanismos econômicos para eliminar o novo competidor, para matar o novo competidor antes que ele cresça, para combinar preços, eliminar novos competidores, para eliminar o risco, enfim, do jogo liberal. Então, se o liberalismo essencialmente significaria risco, né? O risco agora vai ser eliminado pelos grandes capitalistas, que nós vamos chamar de capitalistas conservadores. E o que a gente vê hoje no mundo é isso. Quem manda no mundo são os capitalistas conservadores, os banqueiros principalmente, né, e que inventaram um capitalismo sem risco, que portanto tem nada a ver
com o pensamento liberal original. Né? O neoliberalismo não é liberal. O capitalismo sem risco tem até hoje medição de risco país. Olha, eu só vou investir se eu não correr riscos. Ou eu vou investir se o Estado assumir o risco para mim, que também a gente tem visto muito desde 2008, aliás, visto isso sempre, mas 2008 virou gritante. Ou seja, as empresas abusaram, a falta de regulamentação fez com que ocorressem os abusos mais absurdos, as irresponsabilidades mais absurdas, os roubos mais absurdos, fortunas construídas em roubos de milhões, milhões, milhões e milhões. E na hora H, quem é que vem salvar? Vem salvar o Estado com quem? Com o dinheiro do povo, que arrecada os tributos. E o Estado arrecada tributos de quem? Da classe média.